eu te disser que você é totalmente capaz de gerenciar as suas emoções e afastar de vez todos os pensamentos sabotadores que te afastam daquilo que você quer. Exatamente isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Mas para que isso aconteça de uma maneira extremamente positiva na sua vida, você precisa ficar comigo até o final e entender o porquê a sua cabeça funciona dessa maneira. Perfeito? A primeira coisa que você tem que entender é que apesar de nós termos um cérebro só, esse cérebro ele é dividido em 3 partes. Exatamente, o nosso cérebro é dividido em 3 partes. E quais são elas? Eu vou explicar agora para você. A primeira parte é o que a gente chama de sistema reptiliano. Exatamente. Por que que tem o nome de reptiliano? Simplesmente porque ele vem dos répteis, é o cérebro que os répteis têm. E como funciona esse cérebro? Ele é um cérebro não pensante, ele não pensa, ele age simplesmente por instinto. A sua memória, ela vem sendo gravada desde a sua infância e aquilo vem moldando o seu cérebro reptiliano. Todas as pessoas, elas têm os 3 cérebros e dependendo do perfil de cada uma, ela acessa mais uma hora ou acessa mais outra hora. E no caso do reptiliano, ele funciona simplesmente por impulso ou por instinto. Um exemplo que eu vou dar do cérebro reptiliano. 2 mais 2 é quanto? Eu tenho certeza que você respondeu 4 sem precisar pensar muito, ou seja, o instinto fez isso por você. Complete a frase para mim. Arroz com? Tá vendo? Arroz com feijão. Isso é uma memória gravada no seu cérebro e toda vez que você tenta acessar essa informação, o seu cérebro reptiliano dispara um gatilho e traz para você a informação de maneira pronta. O objetivo desse cérebro é simplesmente te afastar de todos os perigos que você tem na sua vida. Por isso que quando um filme de terror acontece uma cena aterrorizante, você se assusta. É o seu cérebro reptiliano falando para você que tem um estado de perigo e você precisa estar seguro e se resguardar. Então esse é o nosso primeiro cérebro. O segundo cérebro é o que a gente chama de sistema límbico ou o cérebro mamífero. Por que o cérebro mamífero? Porque é o cérebro que tem os seres mamíferos. E como que funciona esse cérebro? Simplesmente ele também não é pensante, mas ele não age por impulso, ele age por emoção. Tá, como assim? Quando você começa a brigar dentro da sua casa, seja com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu parceiro, simplesmente o que acontece? O cérebro límbico ou o cérebro mamífero entra em ação e você sai com raiva, ou você sai triste, ou em momentos de felicidade você sai muito alegre. É o seu cérebro límbico entrando em ação. Um exemplo muito fácil de eu dar para vocês sobre o cérebro límbico é os cães. Você já percebeu que você xinga um cachorrinho, ele fez alguma coisa errada e ele sai tristinho, com o rabinho abanando, não é isso? E aí o que acontece? Depois de 5 minutos você vai lá, chama aquele cachorrinho, ele vem com o rabinho abanando, brincando. Ou seja, ele não raciocina, ele age por emoção, tá? Se você xinga, ele se retrai. Se você agrada, ele vem para você. É o que não acontece com os répteis no caso do cérebro reptiliano. Ou a não ser que você já viu um jacaré abanando o rabo para alguém. Eu, pelo menos, nunca vi. Ou se você viu um jacaré chorando na beira do lago. Então, essas são as diferenças. E aí, sim, nós temos o terceiro cérebro, que é o que a gente chama de neocórtex, ou cérebro humano, que é um cérebro pensante, que é o maior presente de Deus, o maior presente que a gente recebeu de Deus, que é o nosso cérebro pensante, a capacidade de agir e de pensar, a capacidade de pensar antes de agirmos diante de determinada situação. Então, vamos lá. Se eu perguntar para você agora, quanto que é 12 vezes 5? Provavelmente você vai ter que colocar o seu neocórtex, o seu cérebro humano, para pensar, para fazer essa conta e me retornar com a resposta correta. Então, essa é a nossa capacidade pensante. O grande problema é que na maioria das vezes nós não usamos o nosso neocórtex. Se a maioria das pessoas usassem com frequência o neocórtex,
com certeza teria muito menos guerra, teríamos muito menos brigas, muitos menos atritos, muito menos depressão no mundo. Por quê? Porque a gente simplesmente usa muito mais o nosso cérebro reptiliano e o nosso cérebro mamífero ao invés de usar o neocórtex. Então esse vídeo aqui é simplesmente para te incentivar a usar cada vez mais o neocórtex. Agora que você já sabe que você tem 3 cérebros, então quando você estiver numa situação de raiva ou numa situação de frustração, lembre-se que é o seu cérebro límbico assumindo o controle. E não deixe com que isso aconteça, porque você tem o neocórtex e ele é a maior parte do seu cérebro e a menos usada. Então você tira do seu sistema límbico, joga para o seu neocórtex e aí você faz o quê? Você trata aquela situação com consciência. É o seu cérebro racional, o cérebro que pensa. Deixe com que ele assuma o controle da sua vida, que eu tenho certeza que você vai ter um gerenciamento muito, mas muito melhor das suas emoções. Tá legal? Então, se esse vídeo fez sentido para você, agora que você sabe que tem 3 cérebros, eu posso brincar de límbico para reptiliano, de reptiliano para neocórtex, gerencie suas emoções e se isso fez sentido para você positivamente de alguma maneira, não esquece, meu amigo. Faz aquele, se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, sininho, esses trem tudo que tem aqui no YouTube, no Instagram. Me siga no Instagram, vou deixar aqui embaixo para você também. E a gente tá junto, porque o que eu quero é ver você bem, ver você feliz e te trazer a oportunidade de ter uma vida magnífica. Seja insano, tamo junto, foi!